Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre muco nas fezes. O que é muco nas fezes, gente? É aquele, parece uma clara de ovo mesmo, né? Uma gosmazinha, uma clara de ovo, uma geleca, que pode começar a vir misturado aí no cocôzinho, nas fezes do seu filho ou filha. Se isso está acontecendo aí na sua casa, o que será que isso quer dizer? Então vamos lá. Primeiro é importante falar que esse muco, né, ele é produzido ali pelas células do intestino e ele funciona como uma barreira de proteção. E aí, o que acontece? As células do intestino, elas têm várias barreiras de proteção, porque pela boca, gente, entram vários invasores para o corpo da criança, né, para o nosso corpo. Então, se a gente não tiver um bom sistema de defesa ali nesse trato gastrointestinal, né, que vai da boca até o ânus, nós adoeceríamos demais, né? Pegaríamos muito mais viroses, infecções bacterianas, parasitoses, né, que são os vermes, fungos, enfim, todos esses organismos que atacam o nosso corpo. Então nós temos que ter barreiras de defesa. E uma das barreiras de defesa do intestino, né, para que na medida que ele perceba que tem alguma coisa que esteja tentando o agredir, que o sistema de defesa, as células de defesa tenham detectado que aquilo ali pode ser, né, aquela substância pode ser um agressor para o corpo da criança, o intestino pode começar a secretar esse muco. Então seria uma primeira barreira de defesa. Tá? Ele vai secretar aquele muco, porque se secreta aquele muco, aquela substância não é absorvida pelo intestino, seria uma tentativa do intestino ali de fazer com que aquela substância que ele identificou que é perigosa para o corpo da criança saia junto com as fezes, tá? Só que esse muco, gente, não necessariamente ele vai ser só secretado quando da presença de uma proteína que cause alergia na criança, né? A gente já sempre fala isso aqui nas minhas lives, nas minhas aulas. A alergia a algum alimento, ela acontece porque o sistema de defesa, os soldados ali da criança ainda estão muito imaturos, pouco treinados, tem poucos tipos de soldados, né? Poucas células diferenciais aí do sistema imunológico. Então ainda é um exército pouco numeroso e pouco treinado. Então, por uma imaturidade desse exército de defesa da criança, ele começa a entender que proteína de alimento faria mal à criança e começa a fazer uma guerra contra essas proteínas quando elas chegam ali, né, via trato gastrointestinal, ou via respiração, ou via pele. Quando há essa detecção ali da proteína tentando entrar no corpo da criança, o sistema de defesa, as células de defesa vão produzir uma guerra tentando evitar ao máximo que essa proteína entre no corpinho da criança. E pode dar problema, né? Alguns acometimentos de pele, como placas vermelhas ou aqueles pontinhos vermelhos com a pele mais ressecada, que é dermatite atópica. Pode dar sintoma de infecção respiratória de repetição, pode promover o refluxo, que é a tentativa do corpo de expulsar aquela proteína que está entrando, né, pela boquinha da criança. Pode dar inflamação ali no intestino, né, as células vão começar a combater aquela proteína que já chegou ali no intestino, inflama também as células do intestino, dá dor, produz gases, né, a bactéria também faz uma festa ali junto, produz mais gases. Pode dar um muco e pode acontecer até, né, dessa inflamação ser tão grande que acaba ferindo mesmo o intestino, abre uma fissura por dentro do intestino, pode ter um sangramento intestinal, esse sangue sai junto ali nas fezes da criança. Lembrando que o sangramento intestinal relativo à alergia alimentar é sempre um sangue vermelhinho, visível a olho nu. Tá? Vai sair ele na fralda bem vermelhinho, vai dar para ver, ou é uma boa quantidade de sangue, né? Tem crianças que sangram bastante, tem crianças que vão sair rajinhas de sangue, uns filetinhos, tem hora que vão ser alguns pontinhos, mas sempre o sangue é visível, não precisa fazer exame nenhum, é esse exame aqui que tem que ser feito e é um sangue vermelhinho.
E pode sair sempre, né, misturado a esse muco, que como eu expliquei aqui anteriormente, é uma das primeiras barreiras de defesa, né, uma barreira física que as células do intestino produzem ali aquele muco viscoso com aspecto de clara de ovo para tentar impedir com que aquela proteína que por imaturidade o corpo da criança está reconhecendo como agressora seja expelida. Mas o intestino também pode produzir esse muco, porque está sofrendo, né, um ataque ali de um vírus, de uma bactéria, de um parasita, de um fungo. Então, nem sempre, gente, o muco isolado, né? O que é muco isolado? A criança está bem clinicamente, ela não apresenta nenhum outro sintoma, não tem nada na parte respiratória, a pele está limpinha. Não tem dor, não tem distensão abdominal, né, pelo excesso de produção de gases, que é muito característico quando o intestino está inflamado, não tem sangramento nas fezes, então a criança está bem, está super bem, e começou a aparecer aquele muco ali nas fezes. Então não é o momento ainda, né, de ligar o sinal vermelho, é o momento de ligar o sinal amarelo e observar para ver como que aquilo ali vai evoluir. Para ver se a criança vai evoluir para ter outros sintomas associados que podem nos levar a pensar que ela está desenvolvendo uma alergia, né, a algum alimento, alergia à proteína do leite de vaca, seja via alimentação da mãe, que está em aleitamento materno exclusivo, porque isso pode acontecer. Foi o que aconteceu com meu filho. Meu filho era tão sensível que ele reagia a pequenos pedacinhos da proteína do leite de vaca que eu ingeria, eu digeria, passava para o meu sangue, chegava no meu leite materno, chegava até meu filho e ele reagia, né? Os sintomas do meu filho eram respiratórios e do trato gastrointestinal também, né? Ele também tinha muco, sangue nas fezes, muita distensão, muita dor abdominal, um chiadinho no nariz, estava sempre com o nariz tampado, algumas infecções respiratórias de repetição. Esses eram os sinais dele e ele só reagiu via leite materno. Ele não teve contato com fórmula de leite de vaca hora nenhuma, né? Então ele realmente reagiu via leite materno. Tem algumas crianças que podem começar a secretar esse muco depois que elas começam a ter contato com fórmula, né, aquelas fórmulas em pó, e a grande maioria a gente sabe que vem, né, a base ali da proteína é leite de vaca, tá certo? Então, porque a proteína, gente, do leite de vaca, ela é diferente da proteína do leite materno. Então, por essa diferença, pelo corpo não estar acostumado, não ser tão biocompatível com o corpinho da criança, o sistema imunológico pode começar ali naquele momento que a fórmula entrou na vida da criança, entender que aquilo vai fazer mal ao corpinho dela e começar a secretar muco, a produzir outras reações. Esse muco também pode ser secretado na medida que a criança começa a comer alimentos, né? Lembrando, gente, a criança que que pode ser ou já tem o diagnóstico fechado de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, ela, na verdade, é uma criança que é alérgica a alimentos. Ela pode fazer reação só ao leite de vaca, sim. Geralmente, né, é o alimento mais alergênico no mundo inteiro, que mais causa alergia aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, mas a criança, além de reagir ao leite de vaca, também pode reagir a outros alimentos, né? Vou citar aqui um dos alimentos que mais causam alergia depois do leite, seriam a soja, o ovo, o trigo, crustáceos, né, e frutos do mar, peixes, amendoim e outras oleaginosas, outras castanhas, amêndoas, também são alimentos que têm um índice maior aí de provocar reação alérgica em outras crianças. Só que, gente, frutas também podem provocar alergia, cereais também podem provocar alergia, leguminosas, né, que é da família do feijão ali, eu já falei da soja, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Conclusão, todo alimento que tem proteína pode causar reação alérgica à criança. O que vai determinar se vai causar reação ou não? Só a criança, só o corpinho dela que vai fazer essa diferença, né? Essa diferenciação. Se aquele alimento, para ela, se o sistema de defesa dela vai entender que é um agressor ou não.